legal, a gente tem a nossa box aqui posicionada já agora, né? Tudo certinho que a gente fez na aula passada. E agora a gente vai então começar a brincar com o JavaScript aqui no nosso projetinho final, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer então é esse toggle click aqui, tá? A gente vai então fazer isso aqui funcionar do jeito apropriado, né? Que é quando a pessoa clicar no botão, vai aparecer a box, né? E aí o X vai ficar aqui e quando clicar no X vai voltar então o ícone do envelope e a box vai sumir, belezinha? Bom, então vamos fazer isso, tá? E aí é o seguinte, a gente tem que fazer o que primeiro, que a gente não fez até agora? A gente tem que incluir o nosso arquivo de JavaScript aqui, o nosso main.js. E a gente faz isso onde? Lá embaixo, logo antes de fechar a tag body. Então a gente precisa que todos os elementos HTML sejam carregados, né? Sejam lidos pelo menos pelo nosso navegador. E aí então, depois que todos eles já estiverem na memória do nosso browser, aí sim a gente roda o nosso JavaScript. Então a gente vai inserir a nossa tag de script aqui logo antes do body fechar, tá? Aí a gente tem src de source, né? Para a gente saber onde que está esse arquivo, e ele está dentro da pasta js main.js, beleza? Aí a gente fecha aqui o a nossa tag de script. Pronto, já estamos fazendo o loading do nosso main.js, tá? O que mais que a gente tem que fazer? Se você se lembra bem das nossas aulas de JavaScript, a gente precisa armazenar os nossos elementos que vai ter interação, né, nas variáveis. Então a gente vai armazenar o nosso btn contact aqui numa variável. Vamos só olhar aqui no nosso index para ver certinho. Então a gente vai precisar da nossa variável do botão, que vai ser então... Cadê o nosso botão? Aqui, jlbtnContact, beleza. Então a gente vai armazenar o nosso botão e possivelmente a gente vai armazenar também o nosso contact info, jlContactInfo, que é a nossa box. Só que vamos fazer e eu vou explicando conforme a gente vai fazendo. Então beleza, primeira coisa então é var, né? Vamos usar var mesmo. E a gente vai chamar ela de btnContact. Tá bom assim, né? Não precisa colocar info, não. Beleza. btnContact. Aí eu vou colocar que ele é igual a document query selector. E aí, então, eu vou colocar o btn jl, né? jl btn contact. Olha só, em alguns casos, se a gente tivesse mais de um elemento desse no nosso layout, na nossa interface, o que eu faria? Eu passaria um ID aqui, tá? De mesmo nome, e eu faria um select via ID. Por quê? Porque se a gente tiver mais de uma classe, com mais de um elemento HTML com a mesma classe, né? O nosso JavaScript ele precisa saber qual deles, tá? Qual deles que seria armazenado nessa variável, tá? Então, como a gente tem só um, eu estou usando classe mesmo, tá? Mas se a gente tivesse mais de um elemento com a mesma classe, aí eu usaria um ID no elemento que eu gostaria de interagir, beleza? Bom, vamos manter a classe aqui mesmo, tá tudo certo. Tá bom. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar com eventos, né? E qual é o evento que a gente vai trabalhar? Click, certo? Então, vamos lá. btnContact. E aí, add event listener, se você se lembra das nossas aulas de eventos, né? E aí, então, a gente, primeiro argumento, click. Segundo argumento, uma função, tá? Então, quando eu fizer o que está pedindo aqui, clicar, execute, então, o que estiver dentro da função. Então, é function, tá? Abre e fecha parênteses, não recebe nada essa função. Então não passa nada dentro do parênteses, né? E aí a gente escreve aqui dentro o que a gente quer que aconteça, tá? Bom, o que eu quero que aconteça? A primeira coisa, eu quero que isso aqui venha invisível, tá? Que ele não esteja visível ainda na tela. Então, a gente tem que ir lá no nosso CSS e atribuir esse estado inicial, né, do nosso elemento com um display none. Então vamos achar o nosso btn aqui. Tá aqui ele. Ele está aqui com um display block, a gente vai passar então um display none para ele.
E vamos lá ver então. Não, não é o botão, desculpa, é a box, né? JL Contact Info. Ele tá até sem display, ó. Já tava até faltando, né? Porque precisaria de um display block nele. Mas de qualquer forma ele vai começar então com o display none. Beleza. Vou atualizar aqui, display none. Tudo certo. Eu vou tirar... Bom, vamos fazer na ordem aqui. Eu já ia tirar esse efeito de hover, mas vamos fazendo na ordem, tá? Beleza, ele tá display none. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que quando eu clicar nesse botão, ele ache a nossa box info e faça ela ficar com um display block, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Eu posso passar direto a classe CSS por aqui, ou eu posso fazer uma classe aqui, e essa classe pode ser reaproveitada depois para outros elementos, e é isso que eu vou fazer. E essa classe, eu vou fazer ela depois dos utilities aqui, das classes utilitárias, tá? Eu vou colocar aqui embaixo e vou chamar classes de comportamento, tá? Ou behavior, ou comportamento. Estou escrevendo em inglês aqui, né? Comportamento, em português, comportamento. Beleza. E o que são essas classes de comportamento ou de estado, né? Poderia ser state classes, enfim. São classes que indicam... vou dar um exemplo claro aqui que você vai entender. JL is open. Traduzindo do inglês seria está aberto, né? Está visível. Na verdade está... is open, eu vou colocar is visible. Para ficar mais intuitivo, tá? Então, está visível, tá? Isso aqui é uma classe CSS que indica um estado, tá? Ou um comportamento, talvez poderia ser, né? E aí eu coloco display block. Quando a gente fala visible, na verdade a gente está se referindo a uma outra classe que é a visibility. Então eu vou voltar, ao invés de eu fazer visible, eu vou colocar open mesmo, tá? Para não confundir, tá? Então, eu vou colocar... Na verdade, você pode colocar o nome que você quiser aqui. Eu só estou comentando que se a gente colocar is visible, geralmente is visible é associado ao visibility, não ao display, tá? É uma convenção, digamos assim. Mas poderia ser, não tem problema, mas eu vou manter open. Beleza, então agora a gente tem a nossa classe, tá? E aí, eu vou passar essa classe lá agora para o nosso box info. Então, o que eu preciso fazer? Lembra na nossa aula também de eventos e tudo mais, e funções, a gente viu sobre escopo, tá? E a gente viu que nos eventos de clique, as variáveis que serão afetadas por esse clique, elas precisam ser declaradas dentro da função do evento, tá? Então, se eu declarasse aqui fora, o botão não ia achar a nossa box info. Então, eu preciso declarar ela aqui dentro. Então, vamos lá, var... Aí aqui poderia ser com let também, mas eu vou usar var mesmo, tal, tudo var. Var, eu vou chamar de box contact, né? Beleza, box con... Não, tá certo. Esse aqui é btn, esse aqui é box. Beleza, box contact. E aí eu vou colocar que ela é igual, e aí vamos lá, document, query selector. Vou usar o query selector também, porque também só existe uma box dessa. E vou selecionar via classe mesmo, que é o nosso JL contact info. Beleza. A gente pode testar isso aqui para ver se está funcionando, tá? A gente pode só, quando clicar, me dar um console.log box contact, por exemplo, tá? Só para a gente testar, para ver se está funcionando, tá? E aí eu abro o console aqui. Demorando um pouquinho para abrir, não sei por que tá pesado assim. Beleza, abriu. E aí eu posso vir aqui no console, ó, tá? Vou atualizar aqui e quando eu clicar no botão ele tem que me logar. Logou, beleza, tá acessando então o nosso contact info. Legal, então a gente já sabe que isso daí tá funcionando. Agora a gente faz o quê? A gente vai então no nosso box contact. E aí a gente adiciona aquela classe, só que a gente não vai colocar um class list add, porque senão quando a gente clicar de novo, ele vai adicionar de novo e vai adicionar de novo, ele vai só adicionar, tá? O que a gente faz aqui? Existe uma propriedade desse método class list aqui, né? Que é o toggle, tá? E o toggle significa o quê?
quando eu clicar, faça o que estiver aqui dentro. Quando eu clicar de novo, desfaça, basicamente. Essa é a ideia básica do toggle click, tá? Então, se eu estou passando uma classe, né, do tipo toggle, né? Então, quando eu clicar, adicione. Quando eu clicar de novo, remova. Basicamente é isso que vai acontecer. E aí a gente passa, então, qual classe que a gente quer, que é o nosso JL. E aí, sem o pontinho aqui, não precisa, tá? JL is open. Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar, basicamente, a nossa box contact vai receber essa classe e vai ficar display block. Quando eu clicar de novo, vai remover essa classe e ela vai voltar a ficar display known, que é o que está lá na raiz dela, tá? Aí percebe que esse display known aqui ele vai ser sobrescrito, porque a gente está no nosso CSS, o que vem por último sobrepõe, né? Então, o nosso JLIsOpen está sobrepondo aquele display known lá. Se ele tivesse no começo, ele não ia sobrepor, né? Ia prevalecer o display known. Por isso que eu coloco tudo aqui no final, tá? Do meu arquivo CSS, beleza? Bom, tendo feito isso, vamos testar, né? Vou atualizar aqui. Beleza, já começou sem aparecer, legal. E aí, quando eu clicar, então, ela deve ficar display. Funcionou. Bacana. Bom, então essa parte está funcionando, ó, o toggle também, quando eu clico de novo ela some. Fechou. Bom, essa parte está pronta. Agora vamos trabalhar aqui essa questão do ícone, né, dele trocar, tá? E como que a gente vai fazer isso? De uma maneira absurdamente similar ao que a gente fez aqui do JLIsOpen. Se eu não me engano, eu vou lá nesse efeito de hover que eu fiz do... Cadê? Botão hover. JL BTN Contact Hover. Esse aqui. E aí, a gente precisa passar isso aqui, né? Só que... olha só, eu vou recortar aqui, tá? E aí eu vou lá embaixo nas nossas classes de behavior, né? De comportamento ou de estado, né? Vou colar. Só que agora não vai ser hover e vai mudar o nome também, tá? Então vai ser JL change icon, tá? Então eu estou falando o que está acontecendo, eu não estou falando qual ícone e nem em qual situação. E isso me permite usar essa mesma classe em vários lugares. Se eu falar assim, change icon contact, né? Eu estaria explicitando que seria o ícone do contato. E aí isso aqui talvez não seria reaproveitável em outro lugar. Mas não, é só o change icon. Então se eu tiver várias outras situações com ícones de tamanho 45 pixels, enfim, várias outras situações similares a esse ícone de contato, eu poderia usar essa mesma classe, beleza? Então, a gente entra mais uma vez nessa questão do reaproveitamento, né? Isso é uma prática que você tem sempre que procurar fazer, beleza? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai lá no nosso BTN Contact mesmo, né? Ah, tá. Olha, uma coisa interessante, talvez seja novidade, tá? Que é o famoso this, tá? Essa palavrinha aqui... ela existe no JavaScript e ela serve para você acessar o elemento do escopo atual. O que é o elemento do escopo atual? Dentro dessa função aqui, o elemento do escopo atual é o BTN Contact, certo? Porque a partir dele é que está vindo todo o resto da função. Então ele é o nosso escopo, tá? Fora dele, o que é o nosso escopo? É o nosso objeto window. Lembra lá da nossa aula do objeto window, né? O objeto window é o objeto global do DOM, né? Do nosso navegador. Então, se a gente coloca this, se eu colocar aqui, ó, console.log, fora do BTN Contact, tá? E falar this, ele vai logar uma coisa. Deixa eu só colocar uma observação aqui, ó, fora, tá? E dentro, ele vai logar uma coisa diferente, tá? Escrevi forta, né? Fora. E aqui, dentro, tá? Vamos só testar esse console log. Esse console log aqui ele vai dar quando eu clicar. O outro vai dar quando eu dar refresh na página, tá? Olha só, ele me logou fora o window, como eu falei, tá? Mas se eu clicar aqui, olha o que ele me loga como... this dentro, o nosso JLBTN Contact, tá? Então isso é escopo, tá? E aí então a gente pode usar o this para fazer menção
ao elemento raiz do escopo em que a gente está. E aqui dentro, o nosso escopo é o elemento raiz, é o btn contact. Então a gente não precisa vir aqui e falar assim, ó, btn contact.classList. A gente faz assim, ó, this. Então já estou referindo a esse elemento, ponto. E aí copia o resto aqui, classList.toggle. E aí a gente passa aquela classe lá que eu fiz, que era JL change icon. Belezinha, deixa eu só juntar essas coisas aqui para ficar tudo arrumadinho. Beleza, bom, se tudo deu certo, agora só vai trocar o ícone ao invés de hover quando eu clicar. Vamos lá testar? Vou atualizar aqui, deixa eu fechar aqui o console. Bom, coloquei o mouse em cima aqui, o cursor em cima, deixa eu dar um zoom também. Olha só, coloquei o cursor em cima, nada acontece. Beleza, agora eu vou clicar. Cliquei, trocou. Legal? Vou clicar de novo agora para fechar, trocou de novo. Massa? Bom, então, basicamente é isso. Olha só, já fizemos a nossa primeira interação aqui com JavaScript numa coisa mais funcional, tá? Legal? Bom, a gente pode fazer alguma animaçãozinha com esse elemento aqui. A gente não vai trabalhar essas animações agora, eu vou deixar mais para o final porque eu quero fazer uma coisa... a gente vai trabalhar essas animações com uma bibliotecazinha e aí pode ser que a gente faça uma coisa mais interessante do que ir direto no CSS ali. Não sei, talvez esse elemento aqui não precise de animação, tá? Eu acho que já ficou legal assim. Mas beleza, é isso aí, tá? E aí mais pra frente então a gente complementa, a gente coloca os links nos botões e tudo mais. Mas por hora é isso aí, espero que você tenha curtido, tá? A gente já começou a brincar com JavaScript agora e então te vejo na próxima aula.